E eu queria fazer um pensamento com vocês hoje. E para começar, eu queria que você fizesse uma reflexão sobre a tua vida. Em quantas vezes durante a tua vida, o teu dia a dia, você passou por uma situação difícil que te deixou com medo? Ou você passou por uma situação que você foi desafiado, você preferiu ficar na tua, bem quietinho, sem se manifestar, não sair da tua zona de conforto? Ou se nesse momento você está passando algo bem difícil na tua vida, que a gente podia dar um nome de é um gigante na minha vida. Alguém já passou por uma situação assim, ou está vivendo? Acho que é meio comum nosso dia a dia ser cheio de desafios, ser rodeado de gigantes. Se você tiver coragem, eu quero que você conte para a pessoa que está ao teu lado o que é o teu maior desafio, o teu maior gigante, rapidinho. Vai lá, vamos lá. Se tem coragem, conta. Algo que você precisa vencer. Primeiro. E quando a gente fala disso, pena que os slides estão ali que vocês não vão poder ver, isso bem. E quando a gente fala de desafios, pelo menos para mim, sempre é comum lembrar de Davi e Golias. É uma história bem comum. Quantos conhecem? Melhor, quem nunca ouviu falar da história de Davi e Golias? Nunca? Ah, que bom. Então me ajudem a contar como foi a história de Davi e Golias. Vai lá. Começa lá, Cris. Como que é a história? Davi pequenininho, Golias grandão. O que mais? Me ajudem lá, por favor. Vai lá, eu agora descobri que eu tenho um filho, galera. Fica em pé, fica em pé. Eu olhei esse cara numa foto e falei, o que você conta com outra camiseta? Sabe a história da Davi e Golias? Me ajuda lá, mas acabou de passar vergonha, filho. Que menino deu um pelotaço na cabeça do grandão. O que mais? Me ajude aí, por favor. 40 dias. Cortou a cabeça dele. Cortou a cabeça dele, o que mais? Tá bom, vocês não querem falar, vou eu falar, eu já falo muito, tudo bem. Gente, tinha um vale lá. E o vale era um lugar onde dava passagem para várias cidades, Jerusalém, Hebron, eu até anotei ali Belém. E esse vale foi o motivo da briga entre os israelitas e os filisteus. E o que é um vale? O vale é um canhadão, vamos dizer na linguagem rio-branquense. Morro de cá, o morro de lá e um pré-nadão lá embaixo, já acostumando para a festa de semana que vem. E o que aconteceu? Os israelitas chegaram, ficaram de um lado, digamos assim, no alto do monte. Os filisteus chegaram pelo outro lado e ficaram lá. Praticamente eles se enxergavam de longe e estavam esperando para guerrear. Ali começou o impasse de toda essa guerra de Davi e Golias. Os dois povos eles queriam tomar posse daquela região. E estavam esperando determinado momento para começar a guerra, para começar a lutar. E como cada um ficou na sua, os filisteus pegaram o melhor lutador que eles tinham, mais forte, mais poderoso, mais assustador, e falaram, cara, você, Golias, você vai descer, equiparam ele, pá, com espada, com escudo. Aí ele tinha um negócio, parece umas escamas de peixe, tudo de bronze, ia de cima até os pés dele. Tinha um escudo muito poderoso, uma lança de curto alcance que era amedrontador. Uma mão, mais de 2 metros de altura, descendo aquela ladeira para a guerra. Era muito comum, no tempo antigo, no lugar de lutarem todos os povos um contra o outro, toda a galera, e matar, exterminar todo mundo, ia um representante de um lado e um de outro. Quem ganhasse era o dono do pedaço. E foi isso que aconteceu. Mandaram Golias. Só que quando desceu aquele serpela daquele homem, daquele jeito, os israelitas ficaram com muito medo. E não se mexeram. E ficaram na deles. Só que como quem não quer nada, passando por acaso, lá vem Davizinho, coitadinho, né? Trazendo uma marmita para os irmãos, porque Davi era pastor de ovelhas, uma profissão muito humilde, muito simples na época. Cuidava provavelmente do Ayrton. E
Davi chegou lá e viu o que estava acontecendo, escutou o Golias descendo e todo aquele negócio acontecendo para a guerra, e viu que ninguém ia. Ele chegou para o rei Davi e falou: eu vou para o rei Saul. Para o rei, o que eu falei? Que Davi virou rei. Chegou para Saul e falou: pode deixar que eu vou, eu tenho experiência, eu matei urso, eu matei leão enquanto cuidava do Ayrton, e pode deixar que eu vou, tenho experiência no negócio. O cara falou: não, você é um tiazinho. Você é um tiazinho de Natal, tamanho, só tem a cabeça grande, filho. Tem cabeça gigante. E aí a gente vê o combate de uma pessoa comum, do Zé Ruela, enfrentando um gigante. E a gente olha para uma situação dessa e pensa: tremenda sacanagem, é injusto isso. E a gente pode colocar a gente no dia a dia. Você, diante do teu problema, diante de uma situação difícil, puxa, quem sou eu? Diante de uma situação tão grande, diante de uma dificuldade imensa que eu estou passando. Semana passada a gente estava num período aqui no Exit, bem gostoso, e eu escutei uma jovem falar para mim: eu acho que eu não tenho mais capacidade para fazer algumas coisas. E isso, é um gigante, achando que não tem condições. Provavelmente Davi, se olhasse para Golias somente, ia pensar: será que eu tenho condições? E a gente pode olhar um desafio bem injusto. Uma luta. Anderson lutando com o Anderson Silva. O que você acha que pode acontecer nisso? O Anderson Silva com o pé quebrado. Não precisamos nem deixar ele ter, não. Tadinho do Giovanni. Nós não ia deixar. Ele fala: Giovanninho, teu negócio é dar papo cabeça no eixo, cara. Fique só por ali. É injusto. Aí a gente pode olhar assim, de repente, uma grande nação, Estados Unidos contra a Somália. Eu peguei as criancinhas, foi de sacanagem, né? Mas a nação poderosa contra uma nação humilde. E se a gente for estudar a fundo a história da humanidade, desses conflitos que muitas vezes pareceram injustos aos nossos olhos, surgiram, gente, grandes coisas, grandes soluções, grandes eventos, grandes mudanças na humanidade. Então nós, pessoas comuns, tipo o Giovanninho ali, que eu pedi a autorização dele, não foi sacanagem, estavam brigando comigo, teus amigos, mas de repente a gente, na nossa situação, no cotidiano, enfrentando uma situação difícil, nós podemos nos colocar nessa situação e pensar: não tem jeito para nós. Mas assim como Davi, nós podemos fazer as coisas diferentes, mudar as regras e ser alguém que abre uma porta, ser alguém que traz uma solução, ser alguém que traz uma resposta, ser alguém que salva um povo, ser alguém que marca a história. Amém? Se a gente for olhar em toda a história da humanidade, aconteceram N coisas assim. Se a gente pegasse hoje uma criancinha pequena, diagnosticada com uma doença, com uma síndrome, por exemplo, autismo, algo bem difícil, né? Uma criança com autismo. Você acreditaria que essa criança podia se tornar o maior jogador de futebol dos últimos tempos? Messi foi diagnosticado quando era criança com autismo. Sabiam disso? Né? Talvez um pequeno nível. Só que essa doença dele, depois a gente pesquisando e vendo com os médicos, essa dificuldade que o autismo traz faz com que ele seja um cara hiper concentrado em campo e que as jogadas dele são tão repetitivas e certeiras que ele sabe a hora que ele pega a bola, o jeito que ele vai bater e que ele vai fazer gol. Diferente, por exemplo, do Neymar, que faz jogadas diferentes, que surpreende e tal. O Messi, se você que entende de futebol for começar a reparar, as jogadas dele são sempre do mesmo estilo. Mas o cara é o cara. Né? Então, a doença dele virou o que fez ele ser o cara tão forte e tão especial quanto ele é. A gente não precisa ir muito longe, né? Nos Estados Unidos, um país muito preconceituoso contra os negros, hoje tem presidente negão. Aqui no Brasil, um cara que não tinha cultura, pouco estudo, um metalúrgico, se tornou presidente da República. Situações adversas que você pega e vê, é improvável o cara ser presidente da República.
E o cara se tornou. Aí você questiona, existe uma situação que eu estou vivendo que é adversa, que é difícil? Cara, pode ser você. Pode ser você pode conquistar. Pode ser você o cara, aquele que vai fazer diferença. Tem um cara chamado David Boies, não sei se assim pronuncia. Talvez a Thay possa me ajudar, porque ele é advogado, ou alguns outros advogados que a gente tem aqui no meio. Esse cara, ele morava no interior dos Estados Unidos, numa família simples, os pais deles era professor, e a mãe dele contava muita história, professor, gosta de contar historinha. E a mãe dele achou que ele já sabia ler, porque ele pegava os livros e contava historinha para os irmãos. Mas depois que ele foi para a escola, descobriram que ele tinha dislexia, que é uma dificuldade que as pessoas têm de ler, como a gente tem essa facilidade de ler uma frase inteira, ler mais pausado, juntando as sílabas, nem criancinha, né? Só sabe ler Coca-Cola, porque você só tem 2 sílabas, é facinho. Mas se for para ler uma palavra maior, uma frase, tem muita dificuldade. E esse menino, quando ele estava na 3ª série, foi quando ele começou a ler, conseguir ler. Hoje, ele é um cara muito famoso, mas se ele ler um livro por ano é muita coisa, porque ele tem esse problema de saúde. Saúde, sei lá como chama, deve ser saúde, né? Disso. Mas ele é disléxico. E o que aconteceu? Ele conseguiu, os pais deles não acreditavam nele, mas passou o tempo, ele conseguiu superar, se tornou um metalúrgico, começou a ganhar dinheiro e estava muito bom para ele aquilo. Só que daí ele foi pai. E como eu escuto muito da minha amiga Paula, quando a gente é pai e mãe, a vida da gente se transforma. Quando ele foi pai do primeiro filhinho dele, ele pensou, eu preciso mudar de vida, eu preciso conquistar. E ele foi para uma universidade, sem conseguir ler. E ele foi para uma universidade de Direito. E hoje, ele é um dos maiores advogados de tribunal. Um dos caras mais famosos dos Estados Unidos, advogado de tribunal. E ele falou assim, quer ver que interessante que ele escreveu? Ele disse assim, se eu soubesse ler mais rapidamente, é claro que me ajudaria. Não há dúvida sobre isso. Por outro lado, não ser capaz de ler muito e aprender somente ouvindo e fazendo perguntas me obriga a simplificar as coisas. E isso é bem poderoso, pois casos julgados no tribunal, o juiz e os jurados não têm tempo para analisar e se tornar um especialista no assunto. Um dos meus pontos fortes é apresentar uma causa que eles consigam entender. Então o cara pegou a dificuldade que ele tinha, batalhou, provavelmente foi muito mais difícil para ele se formar em direito do que qualquer outra pessoa, para a Thay, por exemplo. Provavelmente foi muito mais difícil, mas ele pegou uma dificuldade dele e fez ser o ponto forte, e ele é um cara mega famoso hoje. E quando a gente volta e olha para a história de Golias, desafiando os israelitas, o que ele estava pedindo quando ele desceu ali? Quando Golias desceu o vale, ele estava pedindo um confronto 1 a 1. Tipo, vou vir lutar aqui. Um de vocês tem que vir lutar comigo. Era isso que Golias estava esperando. E aí surge Davizinho, Saul com medo, mas ele pega o seu cajadinho, junta as pedrinhas, desce correndinho, tipo Giovanninho, ligeirinho. E dá uma pedrada na cabeça. Como é que falou? Um pelotaço na cabeça do grandão. E essa é a história que a gente conhece e a gente acha fantástico isso. Milagrosamente, uma vitória. Só que de toda essa história que a gente fala, e por que eu trouxe tantas outras histórias paralelas a isso, essa história de Davi e Golias não é esse milagre que a gente sempre conta. Não é dessa forma que a gente fala, tão simples assim. E eu pesquisei isso para trazer para você hoje, para você se colocar no lugar de Davi e ver como que você vai enfrentar a tua dificuldade, o teu gigante. Se tivéssemos aqui hoje 2 revólveres, 2 espadas e 2 pares de luva de boxe, beleza? E vamos dizer que aqui é um ringue, ok? Que é um ringue e eu visto essas luvas de boxe e chamo o Netão. O que você ia fazer, né? Você ia pegar o que ali pra mim aqui? Ele dá uma cabeçada. Ia pegar a arma? Mas eu tô te chamando pro boxe. Se eu tô no ringue, se eu tô te chamando pro boxe,
Né? É quando é que você é espertinha pra pegar uma arma. Sou do Rio Branco, leva todo mundo lá na bala. Larguei o carro do taxista essa semana. Eu tava lá, cara, perigoso isso. Alô, não, era essa a resposta que eu queria, depois nós combinamos outra vez. E foi isso que aconteceu com Davi e Golias. Foi como se Golias estivesse com a luva de boxe e Davi, que só tinha cabeça grande, pega o revólver. Foi exatamente isso que aconteceu no confronto. E aí a gente volta para a nossa vida e vê as situações que nós estamos passando, as dificuldades, e a gente se assusta com elas muitas vezes. Só que a palavra que eu tenho para você hoje, querido, é que essas lutas que você está passando hoje é como Davi cuidando das ovelhas. É um treinamento. Essa dificuldade que você está passando, que você acha que é difícil, que é penoso para você vencer, vai te treinar para você, amanhã ou depois, salvar uma multidão. Essa dificuldade que você está passando vai te trazer uma capacidade para você estar aqui, liderando os jovens do Vale, o Êxito, amanhã no lugar da Helena II. Outras igrejas muito maiores que essa. Outros povos muito maiores que necessitam de muito mais empenho. Porque eu tenho certeza que a capacidade que está na tua vida é muito maior que a que está na minha e na do segundo. A palavra de Deus diz isso. Que a gente toca as pessoas e elas alcançam mais. Jesus falou isso. Que nós faríamos obras maiores que eles. Vocês vão fazer obras muito maiores que eles, segundo, do que o Elisandro, do que o Giovanni. É real. Já estão fazendo. Então o que você está passando hoje, querida? Apenas um treinamento para amanhã. Você chora na casa, chora com o teu travesseiro. Saiba que esse teu choro, que essa tua dificuldade, é o urso que está pegando. E que isso vai te servir de experiência na luta verdadeira lá fora amanhã. Samuel 17, 45 e 47 diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra. Toda a terra saberá que Deus é Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Davi fala esse texto com tanta convicção que ele sabia quem era Deus na vida dele. E aí a gente vem semana após semana no Êxito, no grupo familiar, e fala: cara, você é um vitorioso, Deus está com você, Deus é forte na tua vida, maior é o que está em você do que está no mundo, você é cheio do Espírito Santo, você se amedronta diante das situações que se levantam contra você. Não. Pode se levantar milhões de pessoas, pode se levantar o mundo inteiro contra você, Deus é contigo. A vitória de Deus está sobre você. O historiador falou, eu coloquei isso no Facebook essa semana. O historiador disse que Golias tinha tanta chance contra Davi quanto contra qualquer guerreiro da idade do bronze tinha, com uma espadinha na mão, contra um soldado de hoje com uma pistola. Não tinha chance para Golias. A gente mistifica essa história, mas se for pesquisar a fundo, Golias, coitado de Golias diante de Davi. O povo de Israel precisava ter observado mais o inimigo, e eles não fizeram isso. Nós, queridos, precisamos observar melhor os nossos inimigos, e a gente só se amedronta. O povo de Israel olhou um homem de 2 metros de altura, muito bem armado, e eles falaram: não dá para nós, não vai ninguém. Porque eles olharam e pensaram: não tenho nenhum da altura dele.
O nosso escudo não é tão poderoso quanto o escudo dele. A lança do cara é mais pontuda e vai penetrar mais fundo. Não dá para nós, não dá pé. E Davi olhou um gigantão, lerdo, com cara de bobão, e pensou: perto de um urso e de um leão, esse cara não é nada. Deixa comigo. Se levantar na tua vida alguma dificuldade, pensa no que você já viveu. Pense nas histórias bíblicas que você já leu, que são verdadeiras, que não são contos de fada, não é um romance, mas são coisas que aconteceram com pessoas normais, assim como eu e com você. Eu estava lendo esses dias e vi uma pesquisa muito interessante sobre artistas e sobre pessoas bem-sucedidas no mundo das artes e dos negócios. E eu vi o seguinte: a maioria dessas pessoas são filhos de uma grande crise, onde o pai morreu, a mãe morreu, ficaram sozinhos, onde teve um desastre. E eu falei: puxa, mas será que é bom perder pai e mãe? Tão importante, a gente prega sobre família, e quanto é importante, hoje nós estávamos falando com a Jéssica, inclusive, quanto é fundamental a presença de pai e de mãe na vida de uma criança. Com certeza é fundamental. Mas foi pesquisado e foi visto que, diante de uma grande situação de estresse, de um problema enorme, de um caos na vida de uma pessoa, aqueles que conseguem superar essa dificuldade que eles estão passando no momento, eles vão muito além. Eles vão muito além. Eles são aqueles que se destacam, porque eles passaram por coisas terríveis. E nesse mesmo livro eu li sobre essa diferença entre os americanos e o pessoal que estava lá na Europa na época da Segunda Guerra. Eles enfrentaram a Segunda Guerra de uma forma tão mais tranquila e tão diferente, os moradores, as pessoas normais, do que os americanos enfrentaram esse último desastre de 11 de setembro que eles tiveram. E foi engraçado porque nessa viagem que a gente fez com o segundo, as pessoas que lembravam daquilo, eles falam com muita dor, eles falam com medo. O carinha daqueles ônibusinhos de turismo falou: é hora de ir para frente, de retomar nossas vidas. Já passou quantos anos? Sabe? Então, assim, uma coisa que a gente precisa entender é a gente não ficar se apegando a dificuldades. Todo mundo tem. Todo mundo passa por situações difíceis. A diferença é como nós saímos dela, como nós superamos essas dificuldades. Nós podemos nos entregar, entrar numa depressão: quero morrer. Ou não, peraí, vamos arranjar um jeito, vamos sair dessa crise, vamos enfrentar. E é isso que Deus tem falado para nós, que nós conseguimos sair do meio da dificuldade e nos tornarmos grandes, porque Ele sai nós e Ele nos faz grandes. Mas uma coisa interessante, tá morto, ele que pensa que morto, né? Mas uma coisa bem interessante que os israelitas não viram em Golias é o seguinte: pesquisas feitas depois descobriram que provavelmente Golias, ele era doente. Ele tinha uma síndrome chamada acromegalia. Nossa, tem algum médico aqui para ver se eu falei certo? É um tumor, isso daí é um tumor que estimula o hormônio do crescimento e que tira como consequência parte da visão. Aí você olha no texto: nossa, como que descobriram isso? Mas se você for analisar no texto, quando Golias ele desce para o vale, desce um carinha na frente de Golias. E esse tipo de combate não precisava ninguém com escudo na frente do outro guerreiro. O cara descia sozinho. Se você for olhar lá na Bíblia, desceu um carinha junto com Golias, provavelmente cuidando de onde ele ia pisar. Imagina, com todo aquele peso que ele estava, se ele caísse já era. Então desceu. Aí a primeira coisa que os israelitas não se tocaram é que o gigante estava descendo com um companheiro. A segunda coisa que a gente pode olhar e ver, que eu coloquei ali, ele desceu acompanhado. Segunda coisa é que ele desce devagarzinho. Por que um cara que vai guerrear vai assim? Ninguém vai para a guerra desse jeito. Davi com certeza observou cada um desses detalhes. E a outra coisa que acontece e que a gente vê no texto é que Golias se irrita com Davi quando ele está descendo e diz assim:
Você acha que eu sou um cão para você vir com um monte de paus, com vários paus na tua mão? Paus, não é um pau. Ele estava com um cajado, ele era pastor de ovelha. E o cara enxerga mais do que um pau na mão dele. Era eu sem óculos, certo? Tem uma galera que enxerga com vocês vira dois. Eu acho que ele tinha esse problema. E aí, tudo isso que deixa Golias amedrontador, que é o tamanho, papapã, era a maior fraqueza dele. Davi, ao contrário de Golias, ágil, Giovanninho, desce correndinho, experiente, mira com certeza e bate na cabeça do Golias. Exatamente, dizem os pesquisadores, que esse tipo de guerreiro, com essa arma que Golias estava, tinha condição de acertar um cara lá na casa do Michael, daqui. Pensa, mira, quanta habilidade precisava nisso. E aí eu trago a questão da habilidade. Você, querido, tem muitas habilidades. E sabe aonde que estão as suas habilidades? Sabe onde que elas estão sendo desenvolvidas e treinadas? Aqui dentro. E se você quer desenvolver ainda mais, eu vou fazer um convite. Venha para o grupo estratégico na sexta-feira. Ontem foi fantástico. A gente começou uma escola de papo cabeça. E como que funciona? Cada sexta-feira, um de nós, que faz parte da equipe estratégica, traz o papo cabeça. E ontem nós fomos deliciosamente surpreendidos pelo Giovanni trazendo um papo cabeça de alto nível. Ele está desenvolvendo as habilidades que Deus deu para ele. A Cris está desenvolvendo as habilidades festeiras dela. Isso é uma ferramenta. Todo mundo riu de Davi também, Cris. Não ligue. Isso é uma ferramenta na mão de Satanás. Sabe por quê? Porque lá fora o mundo pensa que nós somos careta. Que a gente não sabe se divertir, que a gente não sabe comemorar, que a gente vem para a igreja e vira tudo uns velhos. As nossas festas provam diferente, que a gente se diverte, que a gente é festivo, que a gente tem algo saudável aqui dentro. Isso é uma arma. Aproveite as armas que você tem. Aproveite as armas que você tem. Por último, veja as coisas como elas realmente são. Olhamos para Davi, olhamos para Golias e olhamos para essa situação toda e Davi ele percebeu quem era o inimigo dele. Davi ele enxergou como realmente eram as coisas. E aí a gente vem para nós. E a gente olha. Hoje o segundo perguntou: quem de vocês já expulsou o demônio lá no nosso grupo familiar? Vamos dar uma risadinha. Ai, que nunca veio pro meu lado esse bicho. Cara, Jesus deu uma ordem para nós. Ide, pregai o evangelho. Não sabe Bíblia? Vamos fazer um curso bíblico também na sexta-feira. Ide, pregai o evangelho. Libertar os cativos, curar os enfermos, expulsar demônios. Sabe? Vamos lá. Deus deixou ordens para nós e uma delas é expulsar demônio. Tem alguém que está oprimido perto de você? Põe a mão na cabeça e fala: saia! E vai sair. Não porque você é o bam, mas porque dentro de você está o Espírito Santo, a tua melhor arma, o teu melhor amigo, a tua melhor força. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós não precisamos de mais nada. Davi, ele tinha sido treinado lá com o urso, com o leão. Nós somos treinados aqui, dentro da igreja. Nós somos treinados com a oportunidade que nós temos de falar. Nós somos treinados com a oportunidade que nós temos de ter um namoro correto. Nós somos treinados com a oportunidade que nós temos, diante de uma situação difícil, colocar o Espírito Santo dentro dela. Se tem alguma dificuldade, tem algum gigante, gente, corra para a tua arma, para a melhor arma que você tem. Espiritual. Mude as regras. Mude as regras. O natural é você lutar com as armas naturais. As pessoas fazem isso. Estão com dificuldade com alguém? Vamos lá e vamos conversar. Vamos tirar limpo esse negócio. Não. Você tem dificuldade com alguém? Vai lá no teu quarto, dobre teu joelho e ore. A situação vai mudar. Teu chefe está pegando no teu pé, está pesado trabalhar lá. Hoje falei para o Lute, vamos orar, Lute, vai mudar. As coisas vão se resolver lá dentro do teu trabalho. É assim que a gente vence. É assim que pessoas espirituais vencem. Não é como todo mundo lá fora. Vamos mudar as regras. O mundo vem com algumas armas, a gente vai com a nossa, que é espiritual.
A gente tem problema de dificuldade no relacionamento sexual, na área de pornografia. Qual é a arma que a gente pode usar? É espiritual. É espiritual, não tem outra. Ah, cara, para de olhar, não consegue. Se você não dobrar teu joelho, não começar a orar, não ir conversar com o teu líder, você não vai vencer. Tem que ser uma arma espiritual. Você precisa de um emprego? Teu currículo é bom? Ah, mas eu mudo meu currículo para tudo que é lugar, eu sou formado, eu sou bom. Cara, comece a orar. Deus vai te colocar no melhor lugar, no melhor salário. É assim. Sabe, a gente tem experimentado isso no nosso grupo de casais. Tantas vitórias que a gente tem visto, sabe? A gente conversou semana passada com o Rafael, ele dando testemunho, sabe? Aumento, e dali a pouco promoção. O Thiago não sei o que, promoção. Sabe o que é isso? Eles são bons, são eficientes, mas é a presença de Deus na vida deles que dá isso para eles. Sabe por que eu sou tão reconhecido no meu trabalho em Rio Branco? Só tem você? Só tem eu mesmo. Mas se não fosse Deus na minha vida e o Espírito Santo para me conduzir, para me trazer criatividade, eu ia ser a única ruim de Rio Branco. Agora eu tenho a oportunidade de ser a primeira boa, porque vai vir muitos outros bons. E tomara que venha. E eu quero poder ajudar quem quiser. Cadê a Manu? Vamos lá, a Manu não está nem aqui, não vou ajudar a Manu mais. Gente, tem um texto na palavra de Deus que eu amo, que diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transforme com a renovação da tua mente, com o Espírito Santo que é dentro de você, com a força que Deus tem te dado. Tem situação difícil? Tem. Todo mundo passa por isso, não tem solução. Alguém vai passar por uma situação com dependência química, por morte na família, por um problema no trabalho, por uma dificuldade de saúde, sei lá. Tanta coisa pode acontecer com a gente. Mas o que nós temos, o mundo não tem. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E nós podemos fazer assim como Davi, mudar as regras. O esperado é agir de um jeito. Nós somos uma geração que age de outra forma. Amém?